Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixa faltar a sua santa palavra. Amados irmãos e irmãs que nos assistem através do nosso canal de YouTube, você que está aqui no nosso auditório nesta noite, a palavra que Deus nos traz, a meditação, eu creio que é muito conhecida. A grande maioria, se não a totalidade dos irmãos e irmãs que estão aqui, conhecem este texto da Bíblia Sagrada. A história de um episódio acontecido na vida de Jacó. Jacó é um personagem muito clássico da história, não só cristã, mas da história judaica, a história de Israel, porque ele forma o tão famoso trio, de patriarcas judaicos, da história do judaísmo, da história do povo de Israel. Abraão, que é o grande pai de todo o povo judeu, depois vem Isaque, o seu filho, e depois, em terceiro lugar, Jacó, neto de Abraão. 3 gerações, a primeira com Abraão, a segunda com Isaque, a terceira com Jacó. Só que nesse período que a Bíblia Sagrada conta aqui da história de Jacó, Jacó ainda não era o patriarca, Jacó ainda não era a referência, porque depois ele será, os filhos de Jacó darão origem ao nome das 12 tribos de Israel, ou pelo menos de 10 delas, de uma forma mais direta. O Jacó vai ser conhecido pela experiência que ele teve ao abraçar o anjo e não se afastar dele, não largar o anjo antes que ele recebesse a bênção. E até hoje temos corinhos, hinos na igreja que contam essa história. Mas aqui há um Jacó que ainda está no início da sua vida, está na sua juventude, e que ainda não tinha tido experiências com Deus. Olha que coisa interessante. Por mais que ele tivesse sido criado debaixo da orientação do seu pai Isaque, de uma casa que temia ao Senhor, e com certeza o seu pai ensinou princípios de respeito a Deus a ele, mas ele, Jacó, ainda não tinha tido nenhuma experiência com Deus. E isso é muito comum nas igrejas, quando nós vemos pessoas, principalmente filhos, filhas, netos, netas, de pessoas que são evangélicas, que são crentes, que são cristãs, e que estão na igreja, fisicamente estão na igreja, até cresceram na igreja, desde a sua infância até chegar à sua idade adulta, como é o caso da Lívia, que nós oramos por ela aqui, e o depoimento que a pastora Fátima fez, que a carregou no colo com um pouco mais de 1 ano de vida, e hoje é essa jovem que está viajando para o outro lado do mundo. Só que o fato de estar presente não significa ter experiência com Deus. Por isso é muito importante que todos aqueles que estão na igreja, seja você uma pessoa mais idosa, seja você uma pessoa mais jovem, que você se empenhe, que você busque ter experiências com o Senhor.
porque senão a sua vida vai ser uma vida de eu sou aquele que eu ouvi falar que acontece. Eu ouvi falar que Jesus livra, eu ouvi falar que Jesus cura, eu ouvi falar que Jesus transforma, eu ouvi falar que Jesus abre portas. Mas você não pode ser esse testemunho apenas daquele que ouviu falar. Você precisa ter experiências com Deus, porque é isto que vai fazer com que a sua fé fique firmada e inabalável. Por que uma pessoa nos dias de hoje, mesmo que seja um jovem na tenra idade, diante de tantos desafios, diante de tantas opções, como é que alguém firma o seu pé, bate o seu pé e diz, eu não abandono Jesus? A pessoa, para fazer isso hoje, ela só consegue quando existe um elemento, quando essa pessoa diz, eu não abandono, porque eu tenho experiências com Deus. E no caso do texto bíblico, nós vamos ver a primeira experiência que Jacó teve com Deus. Jacó cresceu, lembra, eu quero deixar bem claro e enfatizar, cresceu em uma casa onde se adorava ao Deus verdadeiro, ouviu muitas vezes a orientação, aprendeu a orar até com o seu pai Isaque, mas a primeira experiência que ele teve foi nesse texto. E essa experiência não foi uma experiência agradável. Por que não foi uma experiência agradável? Porque o contexto não era bom. É tão gostoso quando a gente tem uma experiência com Deus, onde tudo está bem na vida, onde nós estamos tranquilos, e de repente o Senhor nos visita, e a gente sente a graça do Senhor, e aquilo que já era maravilhoso, agora virou o suprassumo do máximo. Só que com Jacó não foi assim. Se você ler alguns capítulos anteriores, você vai ver que havia uma intriga entre ele e o seu irmão Esaú, e um determinado dia, Jacó se aproveita, engana seu irmão Esaú, apesar que eu também não deixo Esaú fora de uma crítica, porque afinal de contas, alguém para abrir mão daquilo que é tão importante como a sua primogenitura, é porque não valorizava como deveria valorizar a primogenitura que tinha. Mas naquela situação, Jacó conseguiu a permissão do seu irmão que abriu mão da primogenitura, ele vai lá até o seu pai Isaque, recebe a bênção, e depois que ele recebe a bênção, não pode ser tirada mais, Esaú fica nervoso, e o que acontece? A sua mãe diz para ele, agora vai, Rebeca diz, vai para a casa do seu tio, lá longe, o seu tio Labão, viva com ele, porque se você ficar aqui, você não sobrevive. E o que aconteceu? Jacó estava fugindo. Gente, ninguém foge se a coisa não tiver difícil. Ninguém foge se não tiver medo que algo ruim aconteça. Porque se você sabe que não vai acontecer nada de ruim, você permanece. Por que nós estamos todos aqui dentro da igreja agora? Porque nós sabemos que estamos seguros. Agora eu garanto a você, se aparece uma onça aqui da porta ali do púlpito, e aparece a onça aqui, e dá um rugido, por que eu falei onça? Porque eu sou brasileiro. Eu não ia falar leão, porque o leão está lá na África, então eu vou falar da onça, né? Aparece uma onça aqui, uma onça pintada, e ela dá um urro aqui, o que vai acontecer com todos nós? Até a Rosiane, que fica tão quietinha ali, o que ela vai fazer? Vai sair correndo, porque vai ficar com medo, e ela sabe, alguma coisa ruim vai acontecer. E afinal de contas, eu não quero ficar para saber como é o fim da história, né? Depois que me contem o que aconteceu com a onça, porque eu, vou sair correndo. E tem pessoas aqui que por menos de onça já sairiam fugindo aqui do ambiente, né? Apenas com um inseto, ou com uma lagartixa, ou com um pequeno roedor, já sairia voando, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê que Jacó está fugindo, gente, não é uma coisa simples. Ele sabia que ele corria risco de vida ou de morte. Eu nem sei agora como é que fala, porque falaram que é proibido falar risco de morte, mas eu ainda prefiro, né? Correu o risco de morrer, pronto. Ele estava correndo o risco de morrer, porque ele sabia que o seu irmão estava tão irado contra ele com o que ele fez, que ele era capaz de matá-lo. Então Jacó está fugindo para proteger a própria vida. Só que ele está deixando para trás tudo. Ele está deixando a família, ele está deixando a segurança da sua habitação,
por mais que fossem ainda em tendas improvisadas ali no deserto, não era nada construído com alvenaria ou com tanta estrutura, era uma coisa simples, mas ele deixou ali o seu alimento, ele deixou tudo que ele tinha, e ele estava fugindo e sem saber o que ele ia encontrar. Eu tenho certeza do que eu vou afirmar aqui. Jacó não estava sentindo paz de espírito. Ninguém que foge sente paz de espírito. E a prova disso é que diz o texto bíblico no versículo de número 11, que eu quero repetir, e ele diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs sobre a sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Ora, a pessoa para usar como travesseiro uma pedra, é porque está num estado de exaustão, um estado limite, ou já ultrapassou todos os limites que podia, da sua falta de paz de espírito. Porque se tem uma coisa que a gente procura dormir, procura fazer da forma mais confortável possível, qual é? Dormir. Tanto é que quando você vai dormir, você conhece o seu travesseiro. Conhece ou não conhece? Eu confesso que eu não conheço. Eu sei que quando eu deito em casa, eu só ouço a minha esposa: me dá meu travesseiro. Eu falo: mas como? É tudo igual? Não, esse aqui é o meu, né? E se vocês estão rindo é porque acontece na casa de vocês também. Esse aqui é o meu. E cada um sabe porque gosta. Tem aquele que gosta do travesseiro mais baixinho, ou quase sem nada, né? Não sei se é o seu caso. Ou aqueles que gostam de travesseiro bem alto. Eu sou desses bem alto. Depois que eu fiz a cirurgia no ombro, eu tive que ficar dormindo quase sentado durante alguns meses, né, para recuperação. E eu me acostumei tanto, irmão Charrone, que hoje quando eu durmo parece que tem o que tem lá na cama lá? Tem um edifício lá para eu deitar. 3 travesseiros, vocês acreditam nisso? 3 travesseiros para eu dormir, eu durmo quase sentado. Daí para falar com a esposa está lá embaixo: oi amor, ele fala: ei, desce aí, é mais ou menos assim, né? Mas cada um de nós procura o que é mais confortável, o que nos dá mais conforto, uma situação melhor de aconchego. E alguém para usar uma pedra como travesseiro é porque ele está com o espírito tão aflito, que a coisa está tão difícil que até pedra eu coloco na cabeça para dormir, com aquela dureza, com aquela frieza da pedra, porque eu estou exausto. Eu quero dizer nesta noite, neste momento do sermão, que há muitas pessoas, e eu quero enfatizar, muitas, não são poucas, muitas pessoas nos dias de hoje, que estão vivendo um momento de espírito angustiado, que estão vivendo um momento de aflição de espírito, que não conseguem sentir paz, que não conseguem sentir tranquilidade, mesmo quando estão nos lugares teoricamente mais seguros, porque pela lógica, quando a gente chega em casa, se imagina que a casa deva ser, né, um outro nome usado para casa, que é o lar. O lar é o lugar do aconchego, da aproximação, de estar ali juntos. Daí surge o nome de um objeto que existe em algumas casas, não em São Paulo, porque aqui não temos frio, mas onde existe frio, existe um lugar onde se faz uma fogueira dentro da sala, e aquele lugar se deu o nome de lareira. Por quê? Lareira é o lugar do lar, é o lugar onde as pessoas se ajuntam para se proteger, para se aquecer, para sentir o aconchego da família. Então, eu tenho certeza, há pessoas que mesmo quando chegam em casa, no lugar onde deveriam sentir paz, não sentem. Quando estão com os amigos e são pessoas que você gosta, qual é a vantagem de amigo em relação a parente? Amigo pelo menos você escolhe, porque parente não dá para escolher. Às vezes você tem um irmão, uma irmã que você fala: misericórdia, mas que irmão que eu tenho, que irmã, que primo, que sobrinha, que neto, que cunhado, que cunhada, que sogra que eu tenho, né? Você, né, não escolheu família, mas amigo você escolhe a dedo, porque você fala: ah, essa daqui eu gosto de estar com ela, ah, mas esse aqui eu não quero. Não é assim? Amigo a gente escolhe. E às vezes mesmo no meio dos amigos, de gente que você gosta, você está sentindo
a paz ou a ausência da paz de espírito, angústia na alma, que é o que Jacó estava sentindo ao fugir da sua própria família, do seu próprio irmão, para proteger a sua vida. Mas olha que coisa linda, no momento desta angústia profunda, no momento dessa ausência de paz, no momento do espírito conturbado e ansioso que ele estava vivendo, foi o momento onde ele teve um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Foi nesta hora, sabe por quê? Porque quando tudo está bem, é fácil cantar. Olha, pegando a música de novo, né? Quando tudo está bem, a gente não se lembra de parar para ouvir Deus. Ricardo, quando tudo está legal, dinheiro no bolso, família com saúde, tudo tranquilo, o time ganhando, apesar que não ganhou ultimamente, né? Mas está tudo bem, a gente esquece. A gente não para ouvir Deus. Porque, eu não tenho tempo, eu não tenho interesse. Mas na hora da angústia, Jacó estava deitado no meio do deserto, com a cabeça em uma pedra, com angústia de espírito, com o espírito atribulado, e colocou-se ali a exaustão, porque ele já caminhou o dia inteiro no deserto, chegou à noite, não dá para caminhar mais, ele se deita, e com certeza passando frio. Mas por que, pastor, se ele estava no deserto? Você sabe como é a amplitude térmica no deserto? De dia, pastor Gabarron, quase 50 graus centígrados. À noite, temperatura até negativa em alguns desertos. Porque como a areia não acumula, não segura a temperatura, a caloria, né? Quando chega à noite, simplesmente tudo fica congelante. E nesta hora da angústia de espírito, nesta hora da aflição, nesta hora que ele estava sozinho, chegou a hora de Deus falar: Jacó, eu quero que você saiba de uma coisa, eu estou com você, e eu tenho um plano na tua vida, e vão acontecer coisas que você nem imagina. Hoje você está nesse deserto, hoje você está com a cabeça na pedra, mas vai chegar um dia que essa terra que você pisa vai ser sua e dos seus descendentes, e não porque você, Jacó, é bom, mas porque eu sou Deus sobre todas as coisas. Aleluia! Então, neste momento da angústia do espírito, é que Deus falou com Jacó. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é você que me assiste também. Se você está vivendo este momento de ausência de paz, de perturbação no seu ânimo, de angústia de espírito profunda, abra os teus ouvidos. Sabe por quê? É nesta hora que Deus vai falar com você. É exatamente nesta hora. Sabe por quê? Porque assim como Deus tinha planos com Jacó, Deus tem planos com a tua vida também. Pastor, mas Jacó fez uma coisa tão errada, ele roubou a primogenitura do seu irmão, ele fugiu da sua casa, o nome dele significa enganador. Eu não estou perguntando o que Jacó fez, eu estou falando que Deus tinha um plano na vida dele. Eu não estou perguntando aqui o que você fez, ou o que aconteceu na sua vida, ou como foi o seu passado, ou se você errou, tropeçou, pecou, mentiu, ou fez tudo o que não deveria. Hoje eu estou dizendo para você, se você der ouvidos à voz do Senhor, Ele vai te lembrar: eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um plano na tua história, e se você estiver na minha presença, o que eu prometi, eu vou cumprir, porque eu sou o Deus nos céus e na terra. Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. E aí Jacó, espírito angustiado, ausência de paz, angústia de espírito, deitado, ele teve um sonho. E no sonho, diz a Bíblia Sagrada, ele viu uma escada que saía da terra e até os céus, na presença de Deus, e anjos, diz aqui a Bíblia Sagrada, subiam e desciam por ela. Mas o que significa isso, pastor? É para Jacó subir os degraus? Era para Jacó conversar com o anjo? Não, era só um símbolo, era um sinal. Preste atenção, quando Deus quer falar com você, Ele vai dar sinais. O nosso problema é que a gente não para prestar atenção nos sinais de Deus, mas Deus está querendo falar com você e Ele está dando sinais. Às vezes, o sinal
é uma frase que a tua filha, que o teu filho de 5 anos, de 8 anos de idade vai falar para você, do nada. E você vai falar, mas por que esse menino falou isso para mim? Ou então você está na rua, ou você está num comércio, alguém faz um comentário para você. Eu me lembro muito bem de uma experiência que eu tive num período muito difícil da minha vida, e eu morava no prédio juntamente com a pastora Anani Miranda, e é lógico, 19º lugar, como é que eu subia para o apartamento? De corda, não é verdade? Não, é lógico que não era de corda, de elevador. E quando você entra no elevador, você aperta o botão, ele chega, você não sabe quem está lá dentro, você pode ir sozinho, ou você pode ir cheio com um monte de gente, né? E eu não sei quanto a você, eu normalmente quando aperto o elevador, eu falo assim, tomara que não tenha ninguém, tomara que não tenha ninguém, tomara que não tenha ninguém. Porque você fica assim, meu Deus, senão eu vou ter que conversar, o que eu converso com essa pessoa? A gente começa com aquelas conversas, né? Tá quente, né? Tá chovendo, né? Olha, você viu o Corinthians, você viu o Lula? A gente começa com umas conversas que não tem nada a ver, a gente não quer falar. Mas enfim, apertei o elevador, chegou, abriu, tinha um rapaz lá, falei, não... Mas tá bom, vamos entrar, não vou ficar esperando aqui, né? Um senhor vizinho de algum andar, que eu confesso que eu não me lembro, até o dia de hoje eu não sei o andar que ele mora, sei que ele é vizinho ali do prédio, e o elevador começou a subir. Gente, 19 andares, dava mais de 1 minuto dentro do elevador. Quem tem claustrofobia ficava, ai Jesus, me tira daqui, né? Então demora. E aí eu estava subindo, e ele comigo, o andar dele também era alto. E boa noite, tudo bem, tudo bom? 10 segundos de silêncio. De repente, o homem do nada, diaconisa Osana, do nada, ele vira para mim e fala assim, e ele era estrangeiro, porque ele tem sotaque para falar, e eu lembrei muito da minha esposa, que ele falava espanhol também, depois eu descobri que ele era chileno. Ele virou para mim do nada, viu, Luci? E ele falou assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, que por mais que sejam difíceis as situações, o Senhor não esqueceu de você, e Ele é justo e Ele vai agir na tua vida. Do nada. Do nada. E ele não precisou daquela, que às vezes a gente imagina, né? Não, para Deus falar tem que ter reteleta para lá, rechechei para lá, luzinha para cá, e a profecia, e eu vou atrás da profeta. Não, se Deus vai falar com você, Deus vai falar com você aonde você estiver, e do jeito que Ele quiser. E aquele dia eu estava com o meu espírito angustiado, e foi a palavra que Deus queria falar para mim. E quando ele disse isso, simplesmente, pastora Fátima, caiu meu queixo, eu simplesmente olhei para ele e quase falei, what? Né? O quê? Só fiquei quieto, guardei para mim, e ele não falou mais nada no restante do trajeto. Desceu no andar dele, foi embora, eu fui para minha casa, para o meu apartamento, cheguei lá, não comentei nada com a pastora Anani, fui para o meu quarto, fui orar, e eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu precisava dessa palavra. Talvez se alguém falasse para mim lá na igreja, eu não ia acreditar, porque todo mundo na igreja sabe o que eu estou passando. Se a minha família falasse, talvez eu não fosse acreditar, porque a família sabe o que eu estava passando. Mas aquele vizinho, eu acho que nem meu nome ele sabia. Mas naquele momento ele foi agente de Deus. E o que eu precisava fazer? Prestar atenção nos sinais. E o nosso problema é esse, a gente não presta atenção nas coisas que as pessoas falam para nós. Não estou falando que é qualquer coisa, mas muitas vezes Deus vai usar um agente que você não imagina. O sinal para Jacó foi um sonho que não tinha nada a ver, uma escada que vem do chão aqui até o céu, com o anjo subindo e descendo. Até porque a ideia de anjo é uma coisa que vai ser construída na história da teologia, na história do judaísmo, vai ser construída oportunamente, lá na frente ainda não era algo tão próprio. Mas não importa, foi o sinal que Deus quis mostrar para ele, e Deus falou para ele, olha Jacó, eu quero que você saiba de uma coisa, eu estou com você, e aquilo que eu prometi vai se cumprir, desde que você permaneça na minha presença, porque o que eu disse vai acontecer. Eu quero fazer uma pergunta para você, igreja, para você que está aqui no auditório, para você que me assiste através da nossa transmissão online. Quem crê que aquilo que Deus prometeu na sua vida vai acontecer, diga aleluia. Eu vou perguntar de novo, quem crê que aquilo que Deus falou que vai acontecer na sua vida, vai acontecer, diga aleluia. Permaneça com a sua mão erguida, aqueles que concordaram e disseram aleluia. Eu quero dizer para você uma coisa, nunca esqueça dessa promessa. Às vezes, e eu imagino na vida de Jacó, porque quem conhece a Bíblia sabe disso,
Quando ele chegou na casa do tio Labão, ele trabalhou 14 anos para casar com a mulher amada, ele trabalhou para dar recursos para o seu tio, ele não tinha uma cabritinha sequer, não tinha um bode sequer, e aí ele teve que levantar recursos, e depois voltou, e teve que segurar anjo, e ficou manco, e correu o risco de morrer, e tanta coisa ruim aconteceu, mas Deus cumpriu a promessa na vida do Jacó. Eu não sei o que vai acontecer na tua história, talvez você suba, você desça, talvez você tropece, você caia, você se arranhe, você se machuque, mas eu quero te lembrar, permaneça de pé, levanta de novo, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. E o que eu quero dizer para você no finalzinho desse sermão, quando Jacó acorda, a Bíblia Sagrada não fala mais que ele está com seu espírito angustiado. Lógico, ele está assustado porque ele não esperava, ele viu algo da parte de Deus. Mas ele disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Posso mudar um pouquinho essa frase, com todo o respeito à Bíblia Sagrada? Mas uma frase que vai funcionar muito bem na tua vida. Muitas vezes você, depois de ter essa experiência com Deus, você vai dizer, Deus estava comigo e eu não sabia. Deus estava comigo e eu não estava percebendo. Deus estava segurando na minha mão e eu não notei. Deus até viu que eu tropecei, mas Ele estava ali esperando que eu levantasse, oh glória. Isso é da parte de Deus para você, o Senhor, Ele está esperando que você se levante, porque você pode cair, você pode tropeçar, não deveria, mas nós somos seres humanos, mas se cair e se tropeçar, o teu lugar não é ficar prostrado, o teu lugar é se colocar em pé, assim como aconteceu com Jacó, e Jacó falou, Deus estava aqui, eu não sabia, eu estou com essa aflição de espírito, eu pensei que estava tudo perdido, mas Deus está aqui, e ainda disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, essa é a porta do céu. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, no finalzinho desse sermão, eu não sei como está a sua condição anímica, ou seja, como está o seu ânimo, se você é uma pessoa que está agora nesse momento da vida feliz, contente, empolgado, com realizações, com planos, com conquistas, ou ainda que elas não estejam evidentes ali, mas você está trabalhando para isso, feliz, ou quem sabe o seu ânimo atualmente está totalmente contrário, desanimado, aflito, angustiado, triste, acreditando que é o fim, que não tem esperança, que não tem saída, que nada vai mudar, que você vai continuar prostrado, que daqui para frente é só para pior, né? Que cada vez, como é que vocês falam lá, como é? Isso, a frase que elas falam, que eu tenho que aprender, que daqui para frente é só para trás. Já ouviram essa frase? Eu acho incrível essa frase, né? Que daqui para frente é só para trás, ou seja, que tudo está ruim. Eu não sei como é o seu estado de ânimo. Mas uma coisa que eu quero que você se lembre para o resto da sua vida, é um sermão que vale para o resto da nossa vida, independente se você está feliz ou triste, independente se você está conquistando ou perdendo, independente se você está saudável ou está enfermo, independente se você está celebrando o nascimento ou está chorando o luto, independente se você está consolando ou se você está precisando de consolo, não esqueça, Deus continua com você. Jacó estava no meio do deserto, com o seu espírito angustiado, e quando ele acordou, ele disse, eu não percebia, mas Deus está comigo. Que você possa ter esta convicção, independente da circunstância, e talvez você não tenha visto, e digo mais para encerrar, você só está em pé até agora por um motivo, porque Deus tem estado com você. E Ele vai continuar, e não se esqueça, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Passe o tempo que passar. Veja a história de Jacó, no mínimo, ele ficou 20 anos longe da sua terra de origem, lá na terra do seu tio Labão. Porque se contar 7 anos para casar com a Sara não, com a Lia, ou Leia, dependendo da versão. Eu estou trocando, né? Sara já era esposa de Abraão, é outra mulher da história da família, né? 7 anos para casar com Lia, mais 7 anos para casar com Raquel, aí depois constituir rebanho, aí voltar, se estabelecer. Olha, foi muito tempo.
mas Deus cumpriu a sua palavra. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar, fica tranquilo, a tua resposta não vai demorar 20 anos não, em nome de Jesus. Ela vai vir muito mais rápido do que você imagina. Mas não se esqueça, independente da circunstância, independente do momento, Deus está com você. Levanta a tua cabeça, anima teu coração, porque o Senhor não te desamparou, o Senhor é contigo por onde quer que você vá. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite. Glória seja dada.